Neste novo trimestre, nós vamos estudar o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. Ele apresenta a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito e a peregrinação no deserto até Canaã, a terra prometida a Abraão. O Deus revelado no livro de Êxodo é o Senhor amoroso que, no tempo determinado e com ações poderosas, trouxe salvação e libertação ao seu povo. A saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho foram eventos cruciais e únicos, ações espetaculares e maravilhosas de Deus. Nenhum acontecimento maior ou mais glorioso ocorreu na história do antigo Israel antes da cruz. Este é o Evangelho, mas o Evangelho segundo Moisés. Evangelho, salvação, libertação. O foco do livro é o Deus de amor. Embora Moisés desempenhe um papel importante no Êxodo, o foco desse livro não é Moisés, mas o Deus do amor, da verdade, da justiça, da liberdade e do perdão. O Deus que, por fim, foi à cruz por cada um de nós. Ao estudarmos o livro de Êxodo, adquirimos uma visão incomparável de quem o nosso Deus realmente é. E como é que ele é? O Senhor é o Deus que permaneceu fiel ao seu povo, apesar da infidelidade dele. Ele esteve constantemente a favor dos israelitas, mesmo quando se opunham a Deus. Repetidamente, ele revelou sua misericórdia, trazendo encorajamento, correção e instrução, guiando seus filhos da melhor maneira possível. Deus desejava que eles, por amor ao Senhor, ao seu caráter, o adorassem e lhe obedecessem voluntariamente, tudo para o seu próprio bem. O Senhor queria lealdade, obediência e adoração. Mas para que ele queria isso? Para que o povo fosse feliz. Essas características, lealdade, obediência e adoração, fariam com que o povo fosse feliz. O desejo de Deus era estabelecer um relacionamento pessoal com o seu povo. E assim ele teve uma comunhão profunda com o povo no Sinai. O livro de Êxodo é um livro para o nosso ensino. Veja 1 Coríntios 10, 11, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Paulo estava dizendo, os livros bíblicos, os livros da sua época, o Pentateuco, o livro de Êxodo, foram escritos para advertência aos crentes. Os princípios espirituais expressos no livro de Êxodo são atemporais. Eles permanecem os mesmos, eles permanecem para nós, servem, têm utilidade para nós hoje. Nosso estudo desse trimestre fará em leituras semanais, organizadas por capítulos e temas específicos. Que o Senhor, cheio da graça e da verdade, nos abençoe enquanto estudamos esse livro essencial, que nos lembra de como ele deseja conduzir seu povo da escravidão à liberdade, da morte à vida e do deserto à Jerusalém celestial. Esse é o plano de Deus, levar os seus filhos à Canaã celestial, à Jerusalém celestial. E por isso, então, nós vamos, nesse trimestre, estudar com afinco o livro de Êxodo, que mostra a libertação e a peregrinação do povo de Deus, quando eles saíram do Egito, saíram da escravidão do Egito e foram para a terra prometida a Abraão. O estudo desta semana está fundamentado nos capítulos 1 e 2 do livro de Êxodo, o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Na época em que José era governador do Egito, os filhos de Deus foram recebidos no Egito e lá se estabeleceram com o favor de Faraó. Lembra, havia uma fome na Palestina e por conta da fome o povo migrou para o Egito, onde José era o governador. Isso aconteceu no ano 1660 a.C. Com o passar do tempo e o crescimento do povo, estes passaram a ser hostilizados, oprimidos e, por fim, escravizados. Então,
O livro de Êxodo está cheio de relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas e desprezadas. Assim, aqueles que hoje se sentem abandonados, esquecidos e escravizados podem encontrar esperança, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus também pode salvar a cada um de nós. Êxodo fala das batalhas existenciais e das injustiças da vida. Todos podem ser encorajados pelas histórias das intervenções de Deus em favor do seu povo. Ele ouve o clamor dos oprimidos, vê as lutas, observa suas lágrimas e vem em seu auxílio. Será que isso era só naquela época? Há 3.000 anos atrás? Será que era? 3.500 anos atrás, na verdade? Não, o Senhor Deus está pronto para fazer a mesma coisa hoje com cada um de nós, com cada um dos seus filhos aflitos, com cada um dos seus filhos necessitados. O plano da salvação, o Evangelho eterno, tem a origem no Senhor Deus. Deus toma a iniciativa de libertar aqueles que confiam nele. Precisamos aceitar pela fé o que ele oferece. É por isso que devemos estudar o livro de Êxodo, pois ele aponta para o que Jesus fez por nós. É um livro que trata da redenção, libertação e salvação. E tudo isso nos pertence pela fé no Senhor Jesus Cristo. Veja, pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós nos apropriamos da redenção, da libertação e da salvação. Com base no que Jesus obteve na cruz em nosso favor. Em meio à adversidade e à escuridão, se nossos olhos estiverem fixos em Deus, podemos reconhecer sua presença, cuidado e auxílio quando ele nos guia em direção à eterna terra prometida, a Canaã celestial. O Senhor vê a condição dos seus filhos. Veja o verso para memorizar da lição dessa semana. Está em Êxodo 2, versos 23 a 25. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Veja, irmãos, quero salientar desse conjunto de versos 4 verbos: ouvir, lembrar-se, ver e atentar. É isso que o Senhor, são essas atitudes que Deus teve para com o seu povo escravizado. Ele ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Também hoje, irmãos, o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor atenta para a nossa situação. Temos um Deus atento para a vida de cada ser humano. As alegrias, as tristezas, a fartura, as necessidades, a saúde, a enfermidade, a liberdade e as opressões. O Senhor está atento para o seu povo. O Senhor está atento para cada um de nós. O Senhor cuida, o Senhor ouve, o Senhor se lembra e o Senhor vê cada um dos seus filhos. O que então nós vamos estudar no livro de Êxodo? Porque essas coisas aconteceram com eles, para o povo de Israel, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência para nós a quem o fim dos tempos tem chegado. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, era o século I, nós estamos agora no século XXI. Portanto, irmãos, essa mensagem está muito mais ainda indicada para nós que estamos vivendo no fim dos tempos. No fim dos tempos. O apóstolo Paulo pensava estar vivendo no fim dos tempos, mas nós estamos vivendo nos fins dos tempos, 20 séculos após o apóstolo Paulo. E nós devemos ter confiança que o mesmo Deus que libertou o povo de Israel, que resgatou o povo de Israel, salvou o povo de Israel, fará isso também com cada um de nós. O Senhor vai nos resgatar do pecado, o Senhor vai nos libertar do mal e o Senhor vai nos salvar para a vida eterna. Vamos orar. Senhor nosso Pai, te agradecemos por tudo que nos tem dado, te agradecemos pela saúde e pelo discernimento que tem dado a cada um de nós para que possamos estudar a tua palavra. Queremos que nos ajude nesse trimestre para que aprendamos com o livro do Êxodo muitas verdades para a nossa vida
e que, ao aprendermos, possamos estar tranquilos, sabendo que estamos no fim, mas que temos um Deus que cuida, que ouve e que está atento para cada um de nós. Nos abençoa, portanto, nesse estudo, abençoa a igreja, abençoa a escola sabatina em todos os lugares. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero que vocês tenham um feliz estudo. Quero que o estudo do Êxodo, do livro do Êxodo, seja motivo de alegria, seja motivo de satisfação e aumente a esperança de cada um de nós, a esperança na breve volta do Senhor Jesus, a esperança da libertação da escravidão do pecado para uma vida eterna e feliz conforme o plano de Deus. Deus abençoe a cada um de nós.